Ele tinha jurado que nunca mais voltaria a amar depois da traição que destruiu sua vida. Ela entrou na sua história como uma luz tranquila, com um sorriso que parecia curar feridas antigas. Mas quando tudo parecia perfeito, uma mentira cruel colocou os dois em lados opostos do mesmo coração. O que Valentina não imaginava é que a verdade ainda ia chegar e mudar tudo. Essa é a história de Miguel e Helena, e de como o amor quase foi perdido antes de realmente começar. Se inscreva no canal e deixe seu like, e comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Miguel nunca imaginou que uma noite comum pudesse mudar o rumo de toda a sua vida. Naquela festa, ele estava ali quase por obrigação, com o copo intacto na mão e a expressão de alguém que só queria ir embora. O barulho das conversas, a música alta e os sorrisos ao redor pareciam pertencer a um mundo do qual ele já não fazia mais parte. Depois da traição que havia destruído o noivado com Valentina, Miguel passou a tratar qualquer ambiente cheio como um castigo. Ele comparecia, sorria quando precisava, cumprimentava os amigos, mas por dentro permanecia distante de tudo. No fundo do salão, afastada do centro da agitação, Helena conversava com duas amigas enquanto ajudava uma menina pequena a dar alguns passos de dança. Havia algo nela que chamava a atenção sem esforço. Não era só a beleza suave, o cabelo solto caindo sobre os ombros ou o jeito delicado de se mover. Era a leveza. Helena parecia iluminar o espaço ao redor, mesmo sem perceber. Ela ria com facilidade, inclinava o corpo para ouvir melhor as pessoas e falava com uma doçura que fazia qualquer um se sentir em casa. Miguel a viu de longe e, por alguns segundos, tudo pareceu silenciar. A música continuou tocando. As pessoas continuaram falando, mas ele já não ouvia mais nada direito. Sua atenção estava presa nela. Algo dentro dele, que ele acreditava estar completamente adormecido, reagiu de forma inesperada. Foi quase como uma lembrança de quem ele tinha sido antes de se fechar para o mundo. Ele não sabia explicar, só sabia que queria continuar olhando. Helena, completamente alheia ao impacto que causava, caminhou até a mesa das bebidas com a criança ao lado. A menina tropeçou em um pequeno degrau na transição entre os ambientes e Helena se inclinou para segurá-la, rindo baixinho, sem perder a paciência. Nesse exato instante, Miguel se aproximou sem pensar muito. Foi instinto. O movimento foi rápido, mas suficiente para evitar que Helena também perdesse o equilíbrio quando virou o corpo para ajudar a criança. Ele a segurou pela cintura antes da queda. Ela ergueu os olhos de imediato, e então os dois ficaram imóveis. O salão inteiro pareceu sumir em volta deles. Helena sentiu o rosto esquentar. Miguel sentiu uma coisa estranha no peito, uma mistura de surpresa, alívio e algo mais difícil de nomear. Ela agradeceu primeiro, com a voz baixa e gentil, e ele respondeu com um aceno curto, quase sem conseguir desviar os olhos. Havia uma delicadeza naquele momento que os dois perceberam ao mesmo tempo. Não era apenas um encontro casual. Era o tipo de instante que ficava guardado na memória sem pedir licença. A menina que Helena ajudava foi puxada de volta por uma das amigas e os dois acabaram ficando lado a lado perto de uma janela, um pouco afastados da festa. A conversa começou com cautela, mas durou mais do que qualquer um imaginaria. Helena falou sobre música, sobre como trabalhava dando aulas para crianças e adultos, sobre o prazer de ver alguém tocar pela primeira vez uma canção inteira sem medo. Falou também dos sonhos que tinha guardado por anos, como abrir uma pequena escola de música, ter uma sala cheia de instrumentos e um piano no canto, onde os alunos pudessem aprender com alegria. Miguel ouviu tudo com uma atenção que já não costumava dedicar a ninguém. Ele, que nos últimos anos havia se tornado um homem reservado e quase inacessível, sentiu-se estranhamente à vontade com aquela mulher que mal conhecia. Respondeu pouco sobre si no começo, como sempre fazia. Falou do trabalho, de algumas viagens, da rotina corrida, da pressão de ser sempre o homem forte. Não mencionou Valentina. Não mencionou a dor. Mas Helena, com sua sensibilidade silenciosa, percebeu que havia cicatrizes ali. Ela não insistiu.
E isso foi o que mais o surpreendeu. Naquela noite, enquanto a festa seguia ao redor, os dois continuaram conversando como se estivessem em uma sala separada do resto do mundo. Riram de pequenas coisas, descobriram gostos parecidos, falaram de comida, de filmes antigos, de memórias de infância e até da importância de ter alguém com quem dividir o silêncio sem constrangimento. Miguel se percebeu sorrindo de verdade mais vezes do que havia imaginado possível. Helena, por sua vez, sentia que havia algo raro naquela conversa, algo seguro, algo que não pressionava. Quando a música mudou e os amigos começaram a avisar que a festa estava chegando ao fim, nenhum dos dois teve vontade de ir embora. Foi Carlos, o melhor amigo de Miguel, quem apareceu primeiro, surpreso ao vê-lo tão envolvido numa conversa. Ele estava prestes a fazer uma piada, mas parou ao notar o olhar diferente do amigo. Miguel parecia outro homem, menos duro, menos distante, mais vivo. Helena foi chamada por uma amiga do outro lado do salão, mas antes de se afastar, olhou para Miguel com um sorriso breve e verdadeiro. Ele quis dizer alguma coisa que a fizesse ficar mais um pouco, quis pedir o número, quis prolongar a noite, mas ficou em silêncio por um segundo a mais do que deveria. Helena percebeu e foi embora com um aceno educado. Miguel ficou parado no mesmo lugar, acompanhando-a com os olhos até ela desaparecer entre as pessoas. Carlos cruzou os braços e sorriu de lado. "Você está sorrindo", disse, como quem descobre um segredo. Miguel demorou um instante para responder. Depois olhou na direção da porta da festa e soltou um suspiro leve, quase incrédulo. "Acho que sim." Naquela noite, Miguel voltou para casa com uma sensação que não sentia há muito tempo. Não era euforia, nem esperança plena, nem paixão declarada. Era algo mais simples e mais perigoso do que isso. Era a sensação de que alguma coisa tinha começado. E quando ele deitou sozinho na cama, com a casa silenciosa ao redor, percebeu que pela primeira vez em muito tempo não queria continuar sozinho. Do outro lado da cidade, Helena também deitou sem conseguir esquecer aquele homem de poucas palavras e olhar profundo que a havia segurado antes da queda. Ela não sabia nada sobre ele, além do nome, do rosto e da tristeza discreta, que parecia morar por trás dos gestos calmos. Mesmo assim, sentia que havia acontecido alguma coisa importante naquela noite. Algo pequeno por fora, mas enorme por dentro. E o mais curioso era que nenhum dos dois ainda sabia o tamanho da mudança que aquela festa seria capaz de provocar. Nos dias que seguiram a festa, Miguel descobriu que havia coisas que simplesmente não saíam da cabeça, por mais que ele tentasse ocupá-la com trabalho. Helena era uma delas. Ele se pegava lembrando do jeito como ela sorria sem esforço, da calma com que tratava a menina pequena na festa, da forma atenta como escutava cada palavra, como se o que ele dizia realmente importasse. Era uma sensação estranha para alguém que havia passado tanto tempo sem se sentir visto de verdade. Ele tentou ignorar. Durante alguns dias, mergulhou na rotina da empresa, em reuniões longas, contratos e telefonemas, mas a imagem dela aparecia de vez em quando, como se a memória tivesse criado o hábito de chamá-lo para fora da frieza em que ele vivia. Na manhã do terceiro dia, Miguel pegou o celular, abriu a conversa que havia salvo graças a Carlos e ficou olhando para a tela por um tempo longo demais. Digitou, apagou, digitou de novo. No fim, escreveu apenas uma mensagem simples. "Oi, sou o Miguel, da festa. Tudo bem?" Helena viu a mensagem no intervalo entre uma aula e outra. Estava em uma sala pequena, cercada por partituras, quando o celular vibrou. Ao ler o nome dele, sorriu sem querer. Não respondeu de imediato, porque ainda precisava terminar o que estava fazendo, mas a mensagem ficou na mente dela pelo resto da tarde. Naquela mesma noite, antes de dormir, ela enfim respondeu com a naturalidade de quem não queria parecer ansiosa demais. "Tudo bem, sim. E com você?" A partir daí a conversa começou de verdade. No começo foi tudo leve. Perguntas simples, pequenas descobertas, risadas discretas que surgiam do nada. Miguel se surpreendeu com a facilidade com que falava com Helena. Ele, que costumava ser tão controlado, ia aos poucos deixando cair a armadura. Helena, por sua vez, sentia que havia algo muito bonito no jeito como ele prestava atenção. Miguel não interrompia.
Não tentava ocupar todos os espaços da conversa. Ele ouvia, pensava e respondia com sinceridade. E isso para ela fazia toda a diferença. Os encontros seguintes aconteceram aos poucos. Primeiro, um café rápido depois do trabalho. Depois, uma caminhada no fim da tarde. Depois, a praia num domingo em que o céu estava tão claro que parecia pintado. Helena tirou os sapatos logo que chegou na areia. Miguel hesitou por alguns segundos, olhando a própria roupa impecável, até que ela riu e puxou a mão dele com força suficiente para fazê-lo rir também. Quando os dois entraram no mar com a barra da roupa molhada, Helena gargalhou de um jeito tão espontâneo que Miguel percebeu estar diante de uma alegria que ele sentia falta de viver perto. Numa outra noite, foi Helena quem o convidou para jantar em sua casa. Ela cozinhou com carinho, embora o nervosismo tenha feito tudo sair ligeiramente fora do ponto. O arroz passou um pouco. O molho ficou mais salgado do que deveria. Ela tentou disfarçar, mas Miguel percebeu. Em vez de criticar, comeu com naturalidade e elogiou a comida como se estivesse diante do melhor jantar da vida. Só depois, quando Helena foi provar o próprio prato e fez uma careta ao sentir o excesso de sal, os dois caíram na risada. Foi uma risada boa, sem defesa, daquelas que aliviam o peito. Com o passar das semanas, os encontros ficaram mais frequentes e mais íntimos. Miguel passou a buscar Helena na escola de música algumas vezes, escondendo-se discretamente do movimento, para não causar comentários cedo demais. Às vezes, os dois ficavam sentados dentro do carro por minutos, só conversando antes de sair. Outras vezes, caminhavam sem pressa por ruas mais vazias, falando sobre infância, perdas, medos e sonhos simples. Helena falava sobre os alunos, sobre o prazer de ensinar uma criança a encontrar o primeiro acorde, sobre a vontade de construir algo que fosse seu. Miguel ouvia tudo com atenção cada vez mais profunda. Foi numa dessas tardes que ela percebeu algo importante. Pela primeira vez em muito tempo, Miguel sorria sem esforço. Não era o sorriso social que ele usava com colegas e clientes. Era um sorriso verdadeiro, espontâneo, que surgia quando ele estava com ela. E isso mexeu com Helena de um jeito difícil de explicar. Porque não era apenas paixão. Era a sensação de estar vendo um homem voltar a respirar. Miguel, por sua vez, percebeu que Helena tinha uma delicadeza rara. Não era fragilidade. Era sensibilidade com força. Ela notava quando ele ficava em silêncio demais. Quando ele se distanciava um pouco, ela não cobrava, só permanecia por perto. Quando ele parecia cansado, ela não tentava preencher o vazio com frases vazias. Apenas ficava. E essa forma de carinho silencioso foi quebrando sem pressa as defesas que ele havia construído ao redor do coração. Foi então que Helena começou a conhecer um pouco mais do passado dele. Numa noite chuvosa, eles estavam sentados na varanda da casa dela, ouvindo a chuva cair no quintal, quando Miguel ficou em silêncio por tempo demais. Helena percebeu que havia algo pesado ali. Não insistiu de imediato, apenas serviu mais café e esperou. Depois de alguns minutos, ele começou a falar. Contou sobre Valentina. Contou sobre o noivado. Contou sobre o dia em que descobriu a traição. Falou pouco no começo, mas depois a dor foi saindo em palavras difíceis, como se estivesse abrindo uma gaveta trancada havia anos. Helena ouviu tudo sem interromper. Não fez perguntas apressadas. Não tentou diminuir o que ele havia sentido. Quando ele terminou, ficou olhando para as próprias mãos por alguns segundos, como se ainda estivesse com vergonha de ter exposto aquilo. Então, Helena fez a coisa mais simples e mais importante daquela noite. Segurou a mão dele. Obrigada por confiar em mim, disse ela. Miguel fechou os olhos por um instante. Aquela frase não resolveu o passado, mas tocou em algo dentro dele que ele achava não existir mais. Porque pela primeira vez, alguém não havia tentado julgá-lo nem apressá-lo. Helena apenas ficou. Na manhã seguinte, ele acordou pensando nela antes mesmo do celular tocar. Enquanto isso, Dona Rosa começava a notar que a filha estava diferente. Helena chegava em casa mais leve, às vezes distraída, com o olhar mais brilhante do que o habitual. Não era só isso. Havia também um cuidado novo com os detalhes do dia, como se cada pequena coisa tivesse ficado um pouco mais bonita.
A mãe observou por alguns dias em silêncio, até que um domingo à tarde, enquanto arrumavam a cozinha juntas, decidiu perguntar: "Esse homem da festa voltou?" Helena sorriu sem levantar os olhos. Voltou. Dona Rosa apoiou os 2 braços na pia e assentiu devagar, como se já imaginasse a resposta desde o começo. "E ele é bom?" Helena demorou um segundo antes de responder. "É." A mãe sorriu de leve. "Eu sabia." Miguel também foi se aproximando de Dona Rosa. Na primeira vez em que entrou na casa com flores, levou um buquê simples, escolhido com cuidado, e não por obrigação. Não quis impressionar. Quis demonstrar respeito. Dona Rosa o observou atentamente, com o tipo de olhar que mães sábias têm, capaz de medir mais pelas atitudes do que pelas palavras. Ela não se deixou convencer de imediato. Perguntou da família, do trabalho, dos hábitos, das intenções. Miguel respondeu tudo com paciência e verdade. Com o tempo, a rotina dele começou a incluir aquela casa de maneira natural. Ele aparecia para o café da tarde, ajudava a arrumar a mesa, escutava Dona Rosa contar histórias antigas. Alguns dias levava remédios quando ela estava com dor de cabeça. Noutras vezes, passava só para deixar Helena em casa depois das aulas e ficava alguns minutos a mais, porque a conversa com a mãe sempre acabava sendo boa demais para terminar rápido. Numa dessas noites, Dona Rosa e Helena estavam na cozinha quando a mãe comentou num tom baixo e sincero: "Filha, esse homem foi enviado por Deus para a sua vida, e eu não digo isso à toa." Helena abaixou a cabeça, sorrindo. "Eu também acho." Mas havia algo que ainda não tinha sido dito. Miguel, além de tudo, carregava uma dúvida silenciosa que evitava compartilhar. Alguns dias antes, seu assistente havia mencionado uma proposta importante de negócios fora do país. Um projeto em Dubai, com duração de 6 meses, que poderia mudar o rumo da empresa. Ele ainda não havia contado isso para Helena, não por falta de confiança, mas porque sentia que qualquer distância entre eles agora seria difícil demais. O pensamento o acompanhava em silêncio, como uma sombra discreta. Na mesma semana, sem perceber, Helena também viveu uma pequena crise ao ver um dos seus alunos especiais mudar de escola. Era um menino inteligente, sensível, que amava música com uma alegria comovente. A notícia de sua saída a abalou profundamente. Naquela noite, quando se encontrou com Miguel, ela estava mais quieta do que o normal. Ele percebeu a tristeza no olhar dela, mas não tentou preencher o vazio. Apenas pediu 2 bebidas, sentou ao lado dela e ficou em silêncio até que Helena começasse a falar. Ela falou por quase 1 hora, e Miguel ouviu tudo. Quando a dor dela finalmente diminuiu, ele perguntou em voz baixa se ela queria jantar ou só voltar para casa. Helena respirou fundo e respondeu que talvez quisesse apenas ficar ali por mais um pouco. Então ele sorriu, segurou sua mão e disse que tudo bem. Não havia pressa, não havia cobrança, só presença. Naquela noite, Helena entendeu algo que guardaria no coração por muito tempo. Miguel não tentava consertar sua dor. Ele simplesmente sabia ficar. E isso era mais raro do que qualquer declaração bonita. Nos dias seguintes, os 2 continuaram se aproximando, sem perceber que já não eram mais 2 pessoas que se conheciam por acaso. Já havia uma história começando ali. Uma história feita de pequenas escolhas, silêncios bem colocados, olhares que se demoravam um pouco mais e uma coragem nova crescendo devagar dentro dos 2. Só que o amor, quando começa a ficar bonito, costuma chamar a atenção de quem não quer ver ninguém feliz. E em algum lugar, sem que Helena ou Miguel soubessem, Valentina já começava a observar de longe. Valentina soube do que estava acontecendo quase sem precisar perguntar. Em certos círculos sociais, notícias correm mais depressa do que mensagens. Bastou ver uma foto de Miguel sorrindo em um jantar para entender que ele não estava apenas seguindo em frente, estava feliz. E isso, para ela, foi mais do que uma ofensa. Foi uma afronta. Ela não amava Miguel como alguém ama de verdade. O que ela sentia tinha mais a ver com posse, orgulho e necessidade de controle do que com afeto. Miguel havia sido o homem que ela quase perdeu por completo, e vê-lo abrir espaço para outra mulher despertou nela uma ferida que nunca havia cicatrizado. Valentina não suportava a ideia
de que alguém pudesse ocupar o lugar que ela jurava ainda ser seu. Então, decidiu voltar. No começo, tudo foi sutil. Ela apareceu em um restaurante que Miguel frequentava com os amigos, como quem não queria nada. Vestia-se com elegância calculada e usava o mesmo sorriso de antes. Aquele sorriso que costumava convencer as pessoas a darem a ela mais crédito do que merecia. Quando o viu, agiu como surpresa. Disse que fazia tempo que não o encontrava. Perguntou como ele estava. Foi educada, leve, quase encantadora. Miguel respondeu com frieza controlada. Não queria prolongar a conversa, e isso Valentina percebeu de imediato. Mas ela não desistiu. Dias depois enviou uma mensagem curta, com um tom de arrependimento falso, dizendo que às vezes pensava em tudo que viveram e que talvez algumas coisas ainda pudessem ser revistas. Miguel leu, fechou o celular e não respondeu. Só que o simples fato de ele não responder já era, para ela, uma provocação. Valentina queria reação, queria emoção, queria ver se ainda tinha algum tipo de efeito sobre ele. Não teve. Então começou a observar Helena. Em um fim de tarde, Valentina viu os dois saindo juntos de perto da escola de música. Miguel estava com a expressão leve, Helena falava animada, e os dois pareciam tão à vontade um com o outro que a cena feriu Valentina de um jeito inesperado. Era como se toda a segurança que ela acreditava ter sobre Miguel estivesse se dissolvendo diante dos olhos. Aquela imagem fez algo dentro dela endurecer. No mesmo instante, decidiu que não bastava recuperar Miguel. Ela precisava destruir aquilo que ele estava construindo. A primeira tentativa foi quase invisível. Valentina passou a circular mais perto dos lugares que Miguel frequentava. Aparecia por acaso em cafés, eventos e espaços onde sabia que ele poderia estar. Às vezes o cumprimentava com naturalidade, como se ainda tivessem uma amizade tranquila. Em outras, lançava comentários soltos sobre como algumas coisas pareciam boas demais para durar. Miguel a evitava sempre que podia, mas ela insistia em ocupar espaço. Helena começou a notar pequenas mudanças no comportamento dele. Não era algo escancarado. Era mais o tipo de silêncio que nasce quando alguém percebe que há uma sombra rondando o que está construindo. Miguel passou a olhar o celular com menos tranquilidade em alguns momentos. Ficava mais atento quando alguém mencionava o nome de Valentina sem querer. Helena perguntava se estava tudo bem, e ele respondia que sim, tentando não preocupar a namorada. Mas havia uma tensão crescendo que nenhum dos dois conseguia ignorar por completo. Valentina percebeu isso e soube que precisava agir com mais crueldade. Foi então que começou a armação. Com a ajuda de alguém que ainda devia favores a ela, reuniu fotos antigas de Miguel em lugares públicos, inclusive de um evento onde ela realmente havia estado por perto. Usou isso como base para montar cenas falsas, fotografias manipuladas e mensagens que pareciam ter sido trocadas entre os dois em segredo. Tudo foi feito com o cuidado de quem sabe que uma mentira bem planejada precisa parecer emocionalmente verdadeira para ser aceita. Não bastava parecer plausível. Precisava tocar a insegurança certa. E tocou. Uma noite, quando Helena já estava em casa, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. O texto era curto, quase frio, mas a intenção era venenosa. Você precisa saber a verdade sobre Miguel. Logo em seguida vieram as fotos. Helena abriu o celular no quarto escuro, com o coração ainda tranquilo, sem imaginar o estrago que aquelas imagens fariam. À medida que rolava a tela, sentiu o chão começar a desaparecer. Havia Miguel, havia Valentina, havia sorrisos, proximidade, ângulos que pareciam íntimos demais para serem inocentes, e havia mensagens com palavras que soavam reais, convincentes, devastadoras. Ela levou a mão à boca. Sentiu o corpo inteiro esfriar. Cada imagem parecia mais cruel do que a anterior, porque não atacava apenas Miguel. Atacava a confiança que Helena havia construído com tanto cuidado ao longo daqueles meses. Atacava a parte dela que já tinha começado a acreditar, a sonhar e a descansar sem medo. Em poucos segundos, tudo aquilo pareceu desmoronar. Helena tentou respirar, mas a dor estava grande demais para caber no peito sem apertar. Ela não ligou para Miguel naquele instante. Não conseguiu.
Primeiro, porque estava ferida demais. Segundo, porque uma parte dela, talvez a mais frágil, não queria ouvir explicações caso elas viessem tarde demais. A mente da jovem oscilava entre incredulidade e desespero. Uma parte queria acreditar que tudo era mentira. Outra parte, machucada pela imagem, já começava a imaginar o pior. Na manhã seguinte, Miguel percebeu imediatamente que ela estava diferente. Helena respondia com educação, mas sem a suavidade de antes. Não sorria com facilidade. Não o olhava do mesmo jeito. Era como se uma parede invisível tivesse sido erguida entre os dois durante a noite. Ele perguntou se havia acontecido algo. Ela respondeu que estava cansada. Ele insistiu com cuidado. Ela desviou. Miguel sentiu o peso da distância, mas não entendeu a origem dela. Valentina, por sua vez, acompanhava tudo de longe com satisfação fria. Não havia alegria verdadeira em seus gestos, só a sensação amarga de estar recuperando o controle. Ela queria ver Helena desconfiando, sofrendo, duvidando. Queria transformar o amor dos dois em ruína, e por mais cruel que isso parecesse, estava disposta a tudo para conseguir. Enquanto isso, Dona Rosa observava a filha com atenção crescente. Helena tentava disfarçar, mas o rosto havia perdido parte da luz que carregava nos últimos dias. As conversas à mesa ficaram mais curtas, os silêncios mais longos. E no fundo, Dona Rosa sentiu que havia algo muito errado, embora ainda não soubesse o quê. Naquela semana, Helena e Miguel se viram uma última vez antes da ruptura maior. Foi num encontro curto, num fim de tarde em que ambos pareciam cansados. Ela o olhou por um instante, como se quisesse acreditar nele. Ele olhou de volta sem entender por que o coração dela já não estava tão aberto como antes. Havia uma pergunta presa no olhar de Helena, e havia uma angústia silenciosa no de Miguel. Nenhum dos dois falou o suficiente, e justamente por isso, a tempestade encontrou espaço para crescer. Helena passou a noite inteira tentando convencer a si mesma de que havia uma explicação para tudo. As imagens, as mensagens, os sorrisos forçados ao lado de Valentina. Tudo aquilo a deixava em conflito, porque uma parte dela ainda conhecia Miguel pelo que ele havia sido com ela até ali. Mas a dor não permitia calma. E quando o coração se sente traído, até a dúvida mais pequena vira tempestade. Na manhã seguinte, ela saiu de casa com o celular na mão e uma decisão amarga no peito. Não queria discutir por mensagem. Não queria fazer perguntas que poderiam sair tortas. Queria olhar nos olhos dele e ouvir a verdade da própria boca. Só que, quanto mais se aproximava da empresa, mais sentia que talvez já soubesse demais para continuar sem se ferir ainda mais. Miguel a recebeu com surpresa. Era raro ela aparecer sem avisar, e o olhar dela não trazia a leveza de sempre. Tinha algo fechado, duro, quase triste demais para ser raiva. Ele percebeu na mesma hora que algo estava errado. "Você pode me explicar isso?" Ela perguntou, sem rodeios, mostrando as fotos e as mensagens no celular. Miguel pegou o aparelho, leu uma vez, depois outra. Seu rosto perdeu a cor. Não porque estivesse sendo pego em mentira, mas porque reconheceu, no mesmo instante, a crueldade da armação. A proximidade com Valentina nas imagens fazia sentido apenas para quem nunca conviveu com a forma como ela sabia manipular a realidade. Ele ergueu os olhos para Helena com uma mistura de indignação e desespero. "Isso é falso", disse ele quase sem voz. Helena respirou fundo, mas a dor já estava falando mais alto do que a razão. Então, por que parecia tão real? Miguel tentou se aproximar. Ela deu um passo para trás. "Helena, escuta o que eu estou dizendo. Eu nunca voltei para ela. Nunca." "Mas eu estou vendo", ela respondeu com a voz tremendo. "Eu estou vendo você com ela. Eu estou vendo mensagens. Eu estou vendo tudo." Miguel abriu a boca, fechou, tentou de novo. Havia explicações, havia contexto, havia a certeza de que aquilo era um golpe. Mas nenhum argumento parecia atravessar a dor dela. E ele entendeu, tarde demais, que a ferida havia sido aberta no ponto mais sensível. Helena não queria acreditar no pior, mas também não conseguia ignorar o que estava diante dos seus olhos. Havia algo pior do que a traição em si. A sensação de ter se exposto, de ter confiado,
de ter voltado a amar e agora ter que encarar a possibilidade de ter sido feita de boba. Aquilo doía em um lugar muito fundo. Fazia com que ela se sentisse pequena, envergonhada, quase tola por ter acreditado que a felicidade poderia durar sem ser ameaçada. Eu não posso passar por isso de novo, ela sussurrou mais para si do que para ele. Miguel ficou em silêncio por um segundo. Ele queria segurar a mão dela, queria puxá-la para perto, queria mostrar que tudo era mentira, mas já estava claro que a confiança entre os dois tinha sido golpeada com violência demais para ser protegida por palavras apenas. Por favor, não faz isso com a gente, ele pediu. Helena fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, já não havia a mesma esperança ali. Talvez o problema seja exatamente esse, Miguel. Eu pensei que tinha a gente, mas agora eu não sei mais o que tenho. A frase caiu entre os dois como um objeto pesado demais para ser ignorado. Miguel sentiu o corpo inteiro endurecer. Ele percebeu que estava perdendo não só uma mulher que amava, mas a única chance que havia dado a si mesmo de voltar a confiar em alguém. Ela foi embora logo depois, sem gritar, sem quebrar nada. Só saiu com a dignidade ferida e os olhos cheios de uma tristeza silenciosa. Miguel ficou parado no meio da sala, sem conseguir acompanhar. A porta se fechou e, com ela, pareceu se fechar também uma parte da vida que ele havia reconstruído com tanto cuidado. Nos dias seguintes, o silêncio entre os dois se tornou quase físico. Helena evitava os lugares onde poderia encontrá-lo. Miguel tentou ligar, escrever, explicar, mas acabou percebendo que insistir demais poderia piorar ainda mais. Então recuou, não por desistência, mas por respeito à dor dela. E de certa forma isso o machucou ainda mais. No trabalho, ele se transformou de novo naquele homem duro e silencioso que costumava ser antes de Helena. Fazia as reuniões, assinava os documentos, respondia aos e-mails, mas por dentro estava desmontado. Carlos percebeu a mudança quase de imediato. Tentou puxar conversa, oferecer apoio, dizer que havia algo estranho nas fotos, que talvez devesse investigar melhor. Miguel sabia disso. Mas saber não diminuía a ferida de estar sendo visto como culpado por quem ele mais queria proteger. Helena, por sua vez, entrou em uma espécie de modo automático. Dava aulas, sorria para os alunos quando precisava, mas o brilho estava apagado. Tomás, o menino mais sensível da turma, percebeu que ela passava mais tempo em silêncio ao piano. Dona Rosa também percebeu. Não precisou de explicações para entender que a filha estava sofrendo por amor. Só não sabia ainda que a dor tinha nome, rosto e uma mentira muito bem construída por trás. Numa tarde chuvosa, Miguel passou de carro em frente à escola de música. Viu Helena pela janela, ensinando uma criança com paciência. Ela parecia forte por fora, como sempre, mas havia algo mais contido no rosto dela. Menos leveza, menos brilho. Ele diminuiu a velocidade por instinto, mas não entrou. Ficou alguns segundos olhando e depois seguiu em frente com o coração apertado. Helena, do lado de dentro, sentiu como se alguém estivesse olhando para ela. Virou o rosto por um segundo e viu o carro se afastando. Não soube se era ele, mas o peito reagiu com uma dor antiga e imediata. Os meses seguintes foram assim, pequenos pedaços de ausência, lembranças aparecendo sem aviso, vidas que continuavam apesar do vazio. Helena tentava se ocupar, mas havia noites em que a saudade de algo que talvez nunca tivesse sido completamente perdido a fazia chorar em silêncio, no escuro do quarto. Miguel, por outro lado, mergulhava cada vez mais no trabalho, como se pudesse afundar o suficiente para não pensar. Só que o amor, quando é verdadeiro, não desaparece assim. Ele fica, mesmo machucado, mesmo ferido, mesmo em silêncio. Em algum momento durante esse período, Helena descobriu por detalhes soltos que tudo podia ter sido uma armação. Mas descobrir não significava estar pronta para voltar. A vergonha de ter acreditado nas imagens, o medo de procurar Miguel tarde demais, o receio de ser rejeitada depois de ter saído daquela maneira. Tudo isso a impedia de dar o passo necessário. Ela sabia a verdade, mas ainda não tinha coragem de encará-la de frente. Dona Rosa, ao perceber o peso que a filha carregava, sentou ao lado dela certa noite e falou com calma. Filha,
Quando o amor é verdadeiro, ele não se apaga só porque alguém mentiu, mas também precisa de coragem para voltar. Helena chorou baixinho ao ouvir isso, porque sabia que a mãe tinha razão. Só não sabia se ainda tinha forças para atravessar o caminho de volta. Miguel também carregava seus próprios restos de dor. Em uma das gavetas da mesa, ele guardava um bilhete que Helena havia deixado semanas antes da separação, quando ainda existia paz entre os dois. Era uma frase simples, escrita com a letra delicada dela, mas que agora parecia cortar o peito sempre que ele lia. Obrigada por me fazer acreditar de novo. Ele lia aquilo e fechava os olhos por um instante, como se o papel pudesse segurar o que a vida lhe arrancou. E foi assim que, com o amor interrompido por uma mentira cruel, os dois seguiram por caminhos separados, mas sem conseguirem deixar de olhar para trás. A dor não tinha terminado. Só estava mudando de forma. André havia passado anos trabalhando ao lado de Valentina e conhecia bem mais do que as pessoas imaginavam. Ele sabia como ela agia quando queria manipular, como escondia as próprias intenções atrás de um sorriso elegante e como fazia questão de parecer inocente enquanto movia tudo ao redor a seu favor. Depois da demissão injusta que sofreu, decidiu guardar tudo o que pudesse. Mensagens, registros, conversas e arquivos que mostravam o que realmente havia sido feito por trás das costas de Miguel e Helena. Não era um homem orgulhoso do passado, mas sabia que o silêncio já tinha ido longe demais. Quando soube da separação, percebeu que não podia mais ficar calado. Procurou Carlos primeiro, porque sabia que Miguel talvez não aceitasse ouvir isso de imediato, vindo de outra pessoa. Carlos ouviu com atenção, sem interromper, e viu as provas uma por uma. Quanto mais lia, mais ficava claro que Valentina tinha montado toda a armadilha com frieza e cálculo. Não era um mal-entendido, não era coincidência, era destruição planejada. Na manhã seguinte, Miguel recebeu Carlos no escritório. O amigo entrou com o semblante duro, sem piadas, sem rodeios, e colocou os documentos sobre a mesa. Miguel começou a ler com a calma de quem ainda não imaginava o tamanho da bomba que estava prestes a cair. Primeiro vieram os prints, depois as imagens, depois os registros que desmontavam cada mentira. A cada página, a expressão dele mudava. Não havia mais dúvida possível. Aquilo era uma armação. Miguel apoiou as mãos sobre a mesa e ficou em silêncio por alguns segundos. Não era apenas raiva. Era uma mistura de choque, tristeza e uma dor funda por pensar em Helena, sofrendo por algo que nunca existiu. Ele sentiu o peito apertar de uma forma que não sentia havia muito tempo, porque a única pessoa que ele havia deixado entrar de verdade tinha sido ferida por causa de uma mentira cruel. Carlos observou o amigo e falou com cuidado. Ela fez isso porque não suportou te perder. Miguel respirou fundo e respondeu com a voz baixa. Ela conseguiu quase destruir tudo. Não era ódio que havia ali. Era uma decepção tão grande que parecia cansar até o corpo. Bernardo, o advogado de Miguel, foi chamado em seguida. Quando analisou o material, confirmou que havia provas suficientes para expor a armação. Miguel não hesitou. Se Valentina havia tentado arruinar a vida dele e de Helena, agora teria de encarar as consequências. Não haveria mais espaço para esconder nada. Enquanto isso, Valentina ainda acreditava que havia vencido. Achava que a separação tinha encerrado tudo. Pensava que Miguel estava ferido demais para reagir e que Helena estaria tão abalada que jamais procuraria a verdade. Mas ela não conhecia a força do que havia sido construído entre os dois. A mentira tinha causado dor, sim, mas não tinha apagado o amor. O desmascaramento começou de forma discreta. André entregou provas para contatos estratégicos, pessoas que já desconfiavam do comportamento de Valentina. Depois disso, os documentos chegaram às mãos certas. Quando tudo foi reunido, não havia como negar. Mensagens falsas, fotos manipuladas, cenas montadas para parecerem reais. Valentina tinha cavado a própria ruína. Ela tentou negar. Tentou inverter a situação. Tentou parecer vítima, mas as evidências falavam por si. Aos poucos, as pessoas que orbitavam em torno dela por interesse começaram a se afastar. Sua imagem, construída com tanto cuidado, começou a desmoronar peça por peça.
O que restou foi uma mulher sozinha, sem a força que fingia ter e sem ninguém disposto a defendê-la. Miguel soube da queda de Valentina sem sentir satisfação completa. O que veio primeiro foi alívio. Depois veio a tristeza por Helena. Tudo que ela havia perdido, toda a dor que carregou, tudo isso tinha sido causado por uma crueldade calculada, e ele sabia que nada apagaria essa ferida. Mas pelo menos a verdade finalmente estava ali. Helena também recebeu a notícia. Foi Dona Rosa quem contou com delicadeza, depois de confirmar tudo com Dona Lúcia. A mãe explicou cada ponto da armação e Helena ouviu em silêncio absoluto. No início, não chorou. Ficou imóvel, como se o corpo precisasse de um tempo para aceitar que havia passado tantos dias ferida por uma mentira. Depois veio a vergonha por ter acreditado. Depois o arrependimento por ter saído sem ouvir Miguel direito. Depois, a saudade. Então era tudo falso, ela murmurou, olhando para o chão. Dona Rosa segurou a mão da filha. Era falso. Mas o que vocês sentiram não foi. Helena fechou os olhos e sentiu as lágrimas chegarem. Sabia que a mãe tinha razão. Ainda assim, o medo de procurar Miguel era imenso. E se ele já não quisesse mais falar com ela? E se a dor tivesse sido forte demais para ser perdoada? E se fosse tarde? Miguel, por sua vez, decidiu que não iria atrás dela pressionando. Não queria invadir a dor dela, como se a verdade resolvesse tudo instantaneamente. Queria que Helena o procurasse quando estivesse pronta, sem medo, sem culpa. Mas essa decisão, embora madura, deixava a espera ainda mais dolorosa. Os dias passaram com um silêncio pesado. Helena sabia agora da verdade, mas ainda lutava contra a própria vergonha. Miguel sabia que era inocente, mas continuava sem a mulher que amava ao lado. Os dois estavam mais perto da verdade do que nunca, e ainda assim, separados por um medo que nenhum dos dois conseguia ultrapassar de imediato. Foi Dona Rosa quem, certa noite, deu o empurrão que faltava para a filha. Sentadas na varanda, com a cidade calma ao redor, a mãe falou com a serenidade de quem entende de amor mais do que aparenta. Filha, quando alguém erra por medo, ainda existe caminho de volta. Mas só se tiver coragem de voltar. Helena enxugou uma lágrima e respondeu: E se ele não me quiser mais? Dona Rosa olhou para ela com firmeza amorosa. Então, pelo menos você vai ter feito a sua parte. O silêncio também pode ser uma forma de perder quem se ama. Essas palavras ficaram ecoando no coração de Helena durante dias, até que, numa manhã tranquila, ela finalmente decidiu parar de fugir. Pegou o celular, respirou fundo e procurou Miguel. Não queria pedir desculpas só com palavras bonitas, queria dizer a verdade inteira, mesmo tremendo por dentro. Quando os dois se encontraram, o ar parecia diferente. Miguel a viu chegar antes de ouvir qualquer coisa e percebeu pelo rosto dela que aquele não seria um encontro comum. Helena estava nervosa, os olhos marejados, mas havia coragem no jeito como ela se aproximou. Eu sei tudo, disse ela. Miguel ficou em silêncio. Eu soube tarde, e eu devia ter procurado você antes, mas eu tive medo. Medo de você não acreditar em mim. Medo de já ser tarde demais. Medo de ter perdido tudo por minha culpa. Ele ouviu cada palavra sem desviar os olhos dela. Eu nunca deixei de acreditar em você, respondeu por fim. Só respeitei a sua dor. A frase atingiu Helena como uma onda, e foi o bastante para ela desabar. As lágrimas vieram sem esforço. Miguel se aproximou devagar, sem pressa, e a abraçou com a delicadeza de quem reencontra algo sagrado. Não havia cobrança naquele gesto. Só verdade, saudade e perdão. Helena chorou no ombro dele, enquanto ele fechava os olhos e sentia, depois de muito tempo, o peito finalmente aliviar um pouco. Quando se afastaram, estavam os dois emocionados, mas mais inteiros do que antes. Eu te amei o tempo todo, ela confessou com a voz baixa. Miguel sorriu de leve, com os olhos marejados. Eu também. Naquele abraço, o amor não voltou do jeito apressado que a dor tinha partido. Ele voltou com cuidado, com verdade e com uma nova firmeza.
porque agora os dois sabiam o tamanho do que quase perderam. E sabiam também que, se tivessem coragem, ainda havia caminho. Os dias seguintes foram de reconciliação lenta, mas sincera. Miguel passou a visitar Helena com mais frequência, não como quem quer cobrar nada, mas como quem quer reconstruir cada pedaço sem pressa. Helena deixou de esconder o que sentia. Miguel deixou de fingir que não estava ferido. Os dois foram aprendendo devagar a confiar outra vez. Dona Rosa observava tudo com os olhos de quem sempre soube que aquele homem era diferente. Carlos também percebeu a mudança no amigo e se sentiu aliviado ao vê-lo voltar a sorrir de verdade. A proposta de casamento não veio em meio ao luxo exagerado nem a um plano grandioso. Veio num jantar simples, numa noite especial, com a família reunida na casa de Dona Rosa. Havia risos na mesa, cheiro de comida caseira e uma sensação de paz que há muito tempo não existia ali. Depois do jantar, Miguel pediu a palavra. Todos se calaram. Ele olhou para Helena, que já o observava com o coração acelerado, e então se levantou devagar. Tirou uma pequena caixa do bolso e se ajoelhou diante dela. Você chegou na minha vida quando eu já tinha desistido de acreditar no amor. Eu passei anos achando que nunca mais encontraria paz. E então você apareceu. Não tentou me consertar. Só ficou. E foi isso que mudou tudo. Helena, você quer passar o resto da vida me deixando ser feliz ao seu lado? Helena levou as mãos ao rosto. As lágrimas vieram sem que pudesse controlar. Dona Rosa já chorava da cadeira. Carlos sorria emocionado. E Miguel, ajoelhado ali, esperava com o coração na garganta. Helena respirou fundo, olhou para ele com todo o amor que ainda tinha guardado e respondeu. Sim. O abraço veio junto com aplausos, risadas e emoção por toda a casa. Dona Rosa se levantou para abraçar os dois. Carlos quase não conseguia segurar a câmera do celular direito de tão comovido. E naquele instante, tudo o que havia sido dor pareceu finalmente encontrar seu lugar. O casamento aconteceu meses depois, ao pôr do sol, numa cerimônia simples e linda. Nada exagerado, nada distante da verdade dos dois. Só amor, família, música, abraços e lágrimas felizes. Helena caminhou até Miguel com o coração leve e os olhos cheios de brilho. Quando se olharam no altar, os dois entenderam, sem precisar dizer nada, que todo o sofrimento havia levado até aquele momento. Alguns anos depois, Miguel chegava em casa após o trabalho e era recebido pela cena mais bonita de todas. Helena na varanda, com os filhos correndo em direção ao pai. Ele os abraçava com força, um de cada lado, e então olhava para a esposa com o mesmo sorriso que havia nascido naquela noite da festa, quando tudo começou. Helena sorria de volta e ele dizia com a voz cheia de gratidão. Foi você quem transformou minha vida. A câmera se afastava devagar, enquanto a família permanecia abraçada sob a luz suave do fim de tarde. E assim, terminava a história de um amor que sobreviveu à dor, venceu a mentira e encontrou no recomeço a sua forma mais bonita.